O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, o Caldo de Cultura está no ar e hoje o programa está recheado de obras de arte. Confira a história e trabalhos realizados pelo arquiteto Vila Nova Artigas. Uma exposição que valoriza os artistas curitibanos. O Caldo de Cultura começa agora. Dar vida a monumentos que são verdadeiras obras de arte. Conheça agora a trajetória do arquiteto João Batista Vila Nova Artigas, que nasceu em Curitiba e deixou um importante legado para os profissionais paranaenses. A arquitetura é fundamental para entender a história da humanidade ao longo do tempo. Saber como os povos antigos viviam, onde moravam, em que locais dormiam. Ela também é importante, pois representa a identidade cultural de diferentes cidades e países. Arquitetura é arte, não é? Então faz parte da vida das pessoas. O que eu penso que a arquitetura desse período, ela é sentida como uma arquitetura mais humana, né? Onde ela abrigava as pessoas, era gentil, não pensava em tantas barreiras, tantas grades, valorizava o sol, não é? A liberdade, os passeios, os caminhos. Essa arquitetura tem rampas, tem muitos acessos, tem uma valorização social, as pessoas se misturam nas casas, não é? Os quartos das empregadas eram enormes, certo? Então, a arquitetura conta a história dela mesma, de uma época. Cada época vai ter a sua importância na história. Então, quando a gente visita uma obra de arquitetura, dependendo da sua época, a gente pode perceber como que se vivia naquele lugar. A arquitetura revela o que nós somos, é a representação da nossa cultura. Ele mesmo diz assim, olha, eu admiro os poetas que fazem um poema com 2 palavras e nós precisamos de milhares de tijolos. Então, isso, o que ele quer dizer? Que a nossa expressão arquitetônica, ela é fundamental, ela é importante para a nossa cultura, mas o nosso trabalho é muito maior do que um poeta que tem as asas muito maiores para voar. Nascido em 1915 em Curitiba, mas formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, João Batista Vila Nova Artigas é um desses arquitetos que demonstram com exatidão o tempo em que viveram. Ele foi e ainda é um dos arquitetos brasileiros mais importantes da história. Ainda jovem, Artigas deixou a capital paranaense para estudar em São Paulo. Lá, ajudou a fundar a primeira faculdade de arquitetura do Brasil, a FAUSP, que nos dias de hoje é uma das mais importantes do país. Ele foi para São Paulo para estudar, foi se formar arquiteto, e naquela época os meninos, para serem arquitetos, tinham que fazer escola de engenharia, e na escola de engenharia tinha uma pequena parte de arquitetura, então eles ganhavam o título de engenheiros arquitetos. E o Artigas cursa o primeiro ano aqui na Universidade Federal e vai para São Paulo na década de 30, já no início, e cursa a Politécnica, se forma lá e começa a trabalhar em São Paulo como um jovem arquiteto, casa-se em São Paulo, tem o seu escritório, e aí começa a história dele com inúmeras obras. No Paraná, Artigas realizou obras em 2 cidades. Em Curitiba, a mais importante é o prédio do Hospital São Lucas, no JVV. Em Londrina, projetou prédios como a Casa da Criança, que foi a primeira creche da cidade, o Cine Teatro Ouro Verde, hoje um espaço cultural, e a rodoviária da cidade, que atualmente é o Museu de Arte de Londrina. Aqui em Curitiba, eu entendo que ele veio muito pela influência da família. Então, por uma coincidência ou não, né, o irmão era médico e ele vai fazer algumas residências de médicos na cidade, e uma das mais importantes obras que é o Hospital São Lucas, né, que ainda está de pé. Então ele vem por essa amizade, por estar em Curitiba, pelo irmão médico importante, Giocondo Artigas. E em Londrina, né, ele já veio por uma questão de contratação profissional, ele já executou muito mais obras públicas, né, do que particulares. Então esse volume de obras, em momentos diferentes, inclusive, né,
Na década de 60, Londrina era uma cidade forte, crescia com a produção cafeeira, então ele teve uma influência e uma contratação super importante, diferente de Curitiba, que ele veio realmente por influência da família, e hoje a gente tem 3 obras do Artigas na cidade, 2 residências e hospital. Em seus trabalhos, Artigas valoriza a transparência, utilizando vidros em grandes janelas. O arquiteto gostava de lugares espaçosos e usava a geometria e as cores na hora de criar suas obras de arte. Artigas seguia a cartilha de arquitetos como Oscar Niemeyer. Como professor, serviu de influência para outros arquitetos paranaenses como Abraão Assad. Para mim, diretamente, é o seguinte: eu me formei na escola no curso de arquitetura da escola aqui do Paraná, da Politécnica. Ele influenciou os meus professores. Então, quando foi fundada a nossa escola, vieram arquitetos de todo o Brasil. Entre eles, alguns de São Paulo. O Luiz Forte Neto é de lá. O Luiz Forte Neto, que foi meu professor, é cria do Artigas, né? Então, para mim, eu tenho a minha influência através dos meus professores da obra do Vila Nova Artigas. Então, quando o Artigas está produzindo arquitetura, quando ele é um jovem arquiteto, Oscar Niemeyer já havia se configurado, né, se estabelecido como nome brasileiro, já havia produzido o projeto do edifício Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, né? Isso dotou de importância a arquitetura brasileira em nível internacional. E o Artigas, como todos os outros interessados em arquitetura, inclusive nós aqui do Paraná, né, mesmo antes da escola ter se configurado, recebíamos influência pelas revistas e pelo que se passava no exterior, onde imperava o modernismo, era a época da arquitetura modernista. Né? Então, os grandes nomes da arquitetura, como Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, os Van der Rohe, sempre influenciaram o mundo inteiro. De influências de estilos e construções memoráveis, Vila Nova Artigas deixou um importante legado em cada uma das construções que criou. E essa talvez seja uma das principais vocações de um arquiteto: deixar a sua vida concretamente expressa nos prédios que constrói. Refletir e debater sobre o nosso país. Esse é um dos objetivos da peça Projeto Brasil, que pretende, além de apresentar ideias durante o espetáculo, oferecer um diálogo entre atores e plateia. Um espetáculo que une brasilidade à magia do teatro. Esse é o Projeto Brasil, peça da Companhia Brasileira de Teatro, que traz um conjunto de performances criadas a partir da reflexão dos artistas sobre o país. Teve como objetivo no projeto fazer uma pesquisa sobre o nosso país, sobre o Brasil. Então a gente saiu em temporada, em turnê, com os outros espetáculos da companhia, com os outros espetáculos do repertório da companhia, e foi para todas as regiões do país, para tirar impressões, ter contato com pessoas de outros lugares, de outras regiões do país, para nos ajudar a elaborar um pensamento, uma impressão artística sobre o Brasil. Não tem exatamente um texto como uma peça de teatro, ele é uma sucessão de cenas e a gente as construiu coletivamente, tentando ativar a memória dessa série de viagens que a gente fez pelo Brasil. A companhia trabalhou durante 2 anos na elaboração da peça. Foram feitas várias pesquisas sobre a cultura brasileira em viagens pelas 5 regiões do país. O fruto desse trabalho pode ser conferido no palco. A peça, realizada de maneira coletiva, discute vários temas essenciais na sociedade brasileira, atrelado a textos e canções que se encaixam no contar da história. As questões de gênero, a possibilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo, o desperdício, a pobreza, a questão do índio, enfim, tem várias questões que são muito antigas do Brasil ou do homem e que a gente convida o público a pensar com a gente. Ela tem uma estrutura que é de microfonação do espaço, das falas e de cantos que são ao vivo, e tem canções também, canções que foram compostas coletivamente. As letras elas foram criadas em processos de improvisação, onde todas as pessoas que participaram das viagens
escreviam palavras, memórias em cima dessas viagens, do que marcou, e depois na sala de ensaio, cada um pegava 3, 4 palavras e iam montando elas pelo chão, né? E depois isso formou alguns textos, né? Alguns textos que depois foram musicados. Então a gente trabalha não só com as palavras, mas também com as imagens, com a música, ou às vezes com o silêncio absoluto, ou com a falta de imagem. A gente quer provocá-las a sentir, a perceber, a escutar de outras maneiras. Então a música é muito importante, mas o silêncio também é muito importante no nosso espetáculo. Projeto Brasil é um espetáculo que mantém um diálogo entre atores e plateia, não só pela interatividade, mas também pelas discussões dos temas. Afinal de contas, já que o texto é sobre o brasileiro, nada melhor que falar com ele. Então, aquele teatro em que a peça fica lá, com as pessoas contracenando, não é bem assim. A gente fala bastante tempo direto com o público, não que o público é convidado a falar, não é isso, mas ele é convidado a ouvir diretamente do elenco. Não tem um diálogo aberto com a plateia, mas é um diálogo de troca de palavras, mas é uma troca de vida, de vivências. A gente quer que o público fique bastante próximo e ele fica. E o Caldo de Cultura faz um rápido intervalo, não saia daí. Condição que o próprio Leminski disse, né? Pessoas da fotografia, do teatro, artes plásticas. Felipe Scandelari, que começou a pintar ainda na adolescência. A coluna Diálogos Culturais de hoje é com a escritora e professora da UFPR, Lucy Colim, que fala sobre a relação da arquitetura moderna com a literatura. O meu comentário sobre o Vila Nova Artigas, ele parte de uma citação do próprio arquiteto. E eu vou ler. Ele diz: admiro os poetas. O que eles dizem com 2 palavras, a gente tem que exprimir com milhares de tijolos. E vou partir justamente dessa citação, porque me parece que o cerne dessa reflexão do Artigas, ele é muito tocante. Por quê? Porque ele levanta justamente essa proximidade entre os discursos artísticos, entre as linguagens artísticas. Então, num primeiro momento, pode parecer que é uma aproximação, não é? Essa aproximação entre o discurso poético, como ele fala as palavras, e o discurso arquitetônico, os tijolos, pode parecer um pouco disparatada. Na verdade, me parece que nós temos, num primeiríssimo momento, uma tendência a ver a linguagem poética, a expressão poética, mais relacionada, digamos, a uma condição que o próprio Leminski disse, né? Ele disse que a poesia é a inutilidade. Não é? Então existe uma gratuidade na poesia por si. Ao passo que, também num primeiríssimo momento, a gente tem uma tendência a entender a relação com a expressão arquitetônica muito mais ligada à funcionalidade. Então me parece que quando o Artigas joga esses 2 grandes elementos dessas linguagens respectivas, ele faz uma provocação extraordinária. E eu penso o seguinte: como então combinar essas 2 expressões? Me parece que se nós deslocarmos essa tensão, não é, de certas palavras, ou também se nós tentarmos assim expandir a nossa primeira impressão entre essas 2 linguagens e pensarmos na palavra texto, nós podemos com grande facilidade conceber o texto poético. E então, forçando um pouquinho esse limite, se nós usarmos como chave uma concepção da palavra texto, também emprestado a esse âmbito da arquitetura. Se pensarmos no texto arquitetônico, nós veremos que o que nos pareceu disparatado no primeiro momento não é
não é tão diferente. Então me parece muito apropriada e com grande profundidade essa apreensão que Vila Nova Artigas tem desses discursos enquanto textos e, portanto, há uma grande proximidade entre eles. O que também, num segundo momento, vai saltar aos olhos é que ambas as expressões, não é? Seja a linguagem poética, seja a linguagem arquitetônica, ambas concorrem para uma fruição, uma interpretação. E é aí que a gente tem um canal para uma aproximação maior. Nós temos uma combinação de planos, nós podemos falar, não é? Horizontalidade, dentro de um jargão assim da arquitetura, não é? Nós podemos falar desses planos, horizontal, vertical, enfim. Igualmente na poesia, nós podemos falar em, por exemplo, camadas de sentido, não é? Nós temos como fossem níveis, não é? Nós podemos falar nível fonológico, nível semântico, nível sintático. Então essa aproximação a gente vê dos meios, das próprias ferramentas de cada uma dessas linguagens, faz com que realmente, via essa fruição, essa intenção, não só da linguagem em si, mas dos criadores, faz com que todas estejam muito e indissociavelmente ligadas, irmanadas. E eu vou partir para uma segunda citação também de Vila Nova Artigas, em que nós temos aí já um caráter mais subjetivo. Ele diz: se me chamarem de idealista, concordo inteiramente. Sei que fiz uma poesia desse processo todo. Fiz uma imensa poética, que fiz dos primeiros aos últimos versos. Essa citação me pareceu muito pungente, não é? Me parece muito intrigante ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele vai usar justamente uma palavra que é da terminologia da literatura, que é a poética, não é? E ele usa, fiz uma imensa poética. Poética, mais uma vez, enquanto esse conjunto de elementos, não é? Que buscam justamente uma ressignificação dos sentidos. E nós temos então essa noção de poética como esse amálgama, não é? De elementos visuais, de conceitos filosóficos, aspectos temáticos, enfim, que fazem com que um projeto arquitetônico seja exatamente essa posição ou essa voz do arquiteto no mundo. Então nós temos, eu usei a palavra amálgama, não é? Então, nós temos todas essas ideias, nós temos emoções, essa relação com a própria arte, enfim, que está ali em processo de combinação para uma efetiva comunicação. E aí, por fim, nós podemos pensar, como o próprio Artigas usa a palavra poética, pensar em qual seria essa poética que nós encontramos na experiência, na fruição das construções desse grande arquiteto. Enfim, me parece que marcadamente o que nós temos na obra de Vila Nova Artigas é essa liberdade, essa grande liberdade no tratamento do espaço. E ele mesmo fala, nessa segunda citação, em algo como uma ideologia. Nós sabemos, essa, como eu disse, a voz do arquiteto está impregnada de ações, de intenções sociais, de intenções políticas. Nós temos essa noção de engajamento, mas a isso se agrega, de uma maneira muito potente, o que é mesmo esse aspecto estético, que é a gratuidade da arte, não é? A arte pela arte, a arte em si própria. Portanto, a conclusão é que o texto de Vila Nova Artigas é mesmo um grande convite, não é? E convite para quê? É um texto que se visita, é um texto que um edifício, digamos, uma construção, com seus volumes, dimensões, linhas, né? É um espaço que nos convida a uma inserção. João Cabral de Melo Neto diz: o arquiteto, o que abre para o homem, portas por onde? Jamais portas contra, por onde? Livres. Ar, luz, razão certa.
Contar a história do Paraná é também falar dos artistas que vivem no estado. A exposição Seres de Outro Planeta, do fotógrafo Eduardo Camargo, retrata os profissionais do cenário artístico de várias áreas. Como identificar um ser de outro planeta? Algumas pessoas podem pensar logo nas figuras com cara de alienígena, completamente diferentes dos seres humanos. Mas ser de outro planeta pode também significar alguém especial, humano, mas que é no fundo diferente de um ser humano. Achou muito complicado de entender? Então dá só uma olhada nessas fotos grandes que ocupam os 4 cantos da exposição Seres de Outro Planeta, que retratam artistas curitibanos que fazem parte da história da cidade. A gente conhecia alguns desses artistas, né, o trabalho mais de perto, ou alguns a gente já admirava o trabalho, mas não conhecia tão bem. E a gente queria fazer um registro da cultura da cidade, né? A ideia inicial era fazer um registro mais amplo, com uma maior variedade de artistas, mas durante o processo do projeto a gente acabou resolvendo limitar, né? Limitar a um certo número, assim, para poder viabilizar, né? Daí a gente escolheu artistas que a gente achava representativos em diversas áreas aqui da cidade, né? Tinha uma história interessante, que tinha uma carreira, né? Assim, um conteúdo bem legal, né? Pessoas da fotografia, do teatro, artes plásticas. A inspiração foi da gente, a gente já via eles nas ruas, conhecia alguns deles e a gente queria retratar eles de uma forma que fossem eles. Eles são especiais pra gente, eles são muito mais do que isso aqui. Eles são de outro planeta, são fortes, especiais, muitas vezes não reconhecidos por todo o trabalho e talento que eles têm. Então, por serem totalmente especiais, assim, são seres de outro planeta pra gente. As fotos que documentam as atividades de 9 artistas preenchem as salas do Solar do Barão, no centro de Curitiba. Primeiro a gente escolheu, pincelou de cada área um ser de outro planeta que a gente achava muito especial. Então a gente teve que tirar outros bons artistas que a gente gostaria que estivesse aqui. Foi uma pincelada de um pontapé inicial. Além das fotos, a exposição também apresenta depoimentos dos retratados, que contam sua trajetória e carreira. A exposição faz assim uma espécie de panorama da história da produção artística contemporânea em Curitiba. O que eu sinto é que a gente tem uma memória um pouco falha das coisas que acontecem aqui, né? Às vezes quando elas estão passando na nossa frente, a gente não vê, a gente precisa que alguém vá e fale, isso é uma coisa legal, isso é o que está acontecendo aqui, tem importância, o trabalho dessa pessoa merece ser registrado, merece ser dado valor em vida, principalmente, né? Eu acho que depois que, né, as pessoas já não estão mais aqui, você até tem que dar um valor, claro, né, porque foi o trabalho da pessoa, mas eu acho que esse processo tem que começar em vida. Para o cantor e compositor Plá, as fotos também são uma maneira de divulgar os artistas que escolheram a rua como palco. O Edu eu conheço já há muito tempo, já na caminhada aí, ele, amigão, né? Ele me convidou, eu fiquei super satisfeito, porque é um modo que mais pessoas podem ter acesso, né, naquilo que a gente está desenvolvendo, né? Que eu estou criando, que eu estou compondo, inquieto aí na rua, nas praças. E aí uma exposição assim, para mim, assim, é muito positivo, sabe? Quem visita a exposição pode até sair com a impressão de que o Paraná está repleto de seres de outro planeta, que escolheram Curitiba para pousar suas espaçonaves, só para dar o privilégio de podermos contemplar a sua arte. Já sou extraterrestre, não sou deste planeta. Já sou extraterrestre, não sou deste planeta. Quadros que misturam o moderno com o clássico, elementos do dia a dia com objetos incomuns. A exposição My Computer do artista Felipe Scandelari mostra que essa junção dá certo e tem como resultado uma pintura impactante. Uma mistura de realidade e ficção, juntando elementos do cotidiano e da fotografia em uma pintura clássica, mas moderna. Assim são as obras de Felipe Scandelari, que
que começou a pintar ainda na adolescência. E hoje, 10 anos depois, já participou de mostras internacionais como a Bienal de Curitiba. É uma série que eu venho fazendo há mais ou menos um ano. E são pinturas a óleo que tem assim, sempre figuras humanas, imagens que lembram um pouco da pintura antiga, misturado com coisas assim, você tem alguns aspectos da cultura contemporânea, como tem uns balãozinhos que lembram a mídia digital, esses balãozinhos de fala, assim, tem sempre alguma coisa escrita. Em seu novo trabalho, My Computer, o artista conta que produziu um quadro de cada vez, conforme as ideias iam surgindo. Ele também falou que a sua principal inspiração são os elementos do dia a dia e as pessoas ao seu redor, como amigos e familiares. Tenho a ideia, às vezes anoto no papel se eu acho que aquilo vai fugir de mim, assim. E aí eu começo a pintura, às vezes não me contento, deixo aquela, faço de novo, uso aquela como um estudo só, até que eu chegue no resultado que me satisfaça, assim. As pessoas que estão à minha volta, principalmente, nessa série aqui, eu usei bastante, usei as pessoas da minha família, meus amigos, porque eu tinha que ter uma pessoa que fizesse aquela pose que eu tinha imaginado, assim, né? E às vezes eu busco também alguma foto que já exista na internet, assim, para me inspirar para fazer a pintura. Também fotografo pessoas na rua, assim. Os quadros de Scandelares são cheios de cores, cheios de vida. Eles pretendem, segundo o artista, fazer com que os admiradores reflitam sobre o passado, presente e futuro. O mais importante, assim, que é gerar um incômodo, assim, para quem vê eles, deixar a pessoa intrigada, querendo entender o que é que está acontecendo na tela, o porquê das coisas. Aqui a gente está na segunda casa do arquiteto, construída em 1949 e com telhado asa de borboleta, feito em São Paulo. Já quando ele se casou, vai morar com a família até o fim dos seus dias. Fez a casa para ele mesmo. É a casa do arquiteto. E aqui é tem a maquete. E aqui tem a maquete. E essa maquete foi feita por profissionais aqui de Curitiba? Claro. Nós não faríamos diferente, né? Nós aqui de Curitiba fizemos com prazer. Todas as pessoas que trabalharam, que têm algum envolvimento com a arquitetura, fizeram muito mais por amor e por valorização do Artigas do que pelo simples fato de expor um trabalho. Então foi muito feliz o capricho dessa empresa que executou, né? Uma turma de jovens arquitetos, né? Admiradores do Artigas, que colocaram todos os detalhes possíveis nas obras. E aqui é a segunda casa? Não. Essa já é uma outra casa, né? A casa Luiz Antônio Leite Ribeiro. É uma casa de um cliente já. Aqui também tem os projetos originais. Originais? Originais. Traço do arquiteto. Era como se desenhava antigamente. Hoje em dia os meninos não imaginam como é que é um desenho fora do computador. Tá aí, exatamente. Ó. Lápis sobre papel. A rodoviária de Londrina, com essas abóbodas em concreto armado fininho. Também foi uma novidade, uma ousadia, uma rodoviária super humana, super gentil com as pessoas, aberta e ela tem uma barbearia para que as pessoas que chegavam de viagem pudessem trabalhar. Então, assim, gentileza, né, que a arquitetura pode promover. Essa fase, o Artigas já se conecta com os artistas. Ele, para se formar, ele teve um período de formação de artes, junto com um grupo de artistas muito importantes do modernismo em São Paulo. E, num determinado momento, ele elabora essa casa a partir do desenho do Saciloto, que era um artista concretista.
Então toda a arquitetura vai buscar esses detalhes em triângulos. Então os pilares, a própria fachada que até hoje, né, tem esse aspecto, porque é um afresco. Foi para um cliente também. Foi um cliente dele, Rubem de Mendonça. E o Caldo de Cultura fica por aqui. Você pode nos assistir nas redes sociais. Até a semana que vem. Tchau!